Amém. Eu sempre gostei muito de cantar músicas de Natal. No nosso Natal familiar, todos os anos, e ontem foi uma exceção nisso, né? Porque a gente já tinha tido culto na igreja, mas todos os anos nós nos juntamos. Se nós tivéssemos uma lareira e fôssemos uma família americana, nos juntaríamos ao redor de uma lareira e estaríamos ali cantando, porque é o que a gente faz todos os anos. Gostamos de cantar os grandes feitos de Deus. E quando nós fazemos isso, não é apenas porque é gostoso cantar, mas porque é importante declarar a saga da redenção, a saga do nascimento de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 1:18, na verdade no início de Mateus, até o capítulo 2, nos contam dessa saga, a saga da origem. Esse ano, se você observou bastante aí no cinema, ficaram famosos os filmes que falam sobre a origem das coisas. A origem do super-herói, a origem dos X-Men, Batman, o início, e por aí vai. Tem um monte de filme assim. Essa é a origem da história, o início da história de Jesus. E ele é tão importante quanto o resto. Essa origem, esse início da história de Jesus já é imbuído de bastante drama. E esse drama do nascimento de Cristo, essa esperança que o tempo inteiro parece estar por um fio, e de fato é o caso, ela nos ensina sobre a maneira como Deus cuida da vida das pessoas, como o seu Jaéder muito bem capturou na sua oração. Que ainda que a vida das pessoas pareça, por vários instantes, por causa das aflições, das circunstâncias complicadas, estar por um fio, Deus é capaz de sustentar a chama da esperança, assim como Ele fez com Cristo, e Ele faz conosco hoje também. Nesta saga do nascimento de Cristo, este filme, essa narrativa tem várias etapas, várias cenas e vários personagens que nos são apresentados. Nessa primeira cena, dos versículos 18 a 25, e você está aí com a Bíblia aberta, eu sei que você não fechou, ou a Bíblia ou o seu app do celular. Nessa saga, nós temos a introdução dos primeiros e mais importantes personagens. Nós temos a figura dos pais, José e Maria. Estes estavam numa situação, o prefácio do seu próprio casamento, ela estava ali desposada com José, e não haviam coabitado, mas de alguma maneira, ela se encontra grávida. Pensa no escândalo social dessa cena. Será que se você contasse essa história para alguém, eu fiquei grávida do Espírito Santo, alguém acreditaria em você? Historinha para boi dormir, né? Está na hora de inventar uma desculpa melhor. Mas essa moça, desposada de José, se encontra grávida a partir do anúncio que o anjo lhe faz. Você encontra essas informações lá no capítulo 1 de Lucas, do outro evangelho. Nos capítulos 1 e 2 de Lucas, você vê toda essa interação de Maria e ela tentando processar essa informação de que ela haveria de ser a mãe do Salvador dos homens. E de alguma maneira essa situação seria escandalosa. O versículo 19 nos mostra que José, seu esposo, tentando ser justo e não querendo difamá-la ou infamar, resolveu deixá-la secretamente. É interessante observar também que o Senhor age em pessoas que, apesar de estarem sendo colocadas em situações complicadas, são servos de Deus, são pessoas de caráter, são pessoas que, apesar de se deparar com a vontade de Deus, estão tentando fazer aquilo que é melhor. José, aflito no seu coração, é visitado por um anjo em sonho, é o que o versículo 20 nos conta. E ele diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos, há algo maravilhoso aqui. A aflição de José é alcançada por um Deus que nos ampara na aflição, por um Deus que cuida deste próprio homem. Ele poderia deixar José fazer o que ele bem entendesse, mas ele o consola, ele lhe dá esperança, e ele lhe dá a certeza de que tudo o que está acontecendo naquele momento é obra do próprio Deus para a salvação dos homens. É chegado o momento, como Paulo reconhece em Colossenses 2, a plenitude dos tempos chegou, o Filho de Deus haverá de se encarnar para salvar os homens. E esse é um projeto antigo,
Este é um projeto que Deus vinha fazendo há muitos anos. E neste versículo que nós acabamos de ler, ele aparece para nós por um detalhe que parece insignificante, quando ele chama José de filho de Davi. José pertencia a uma linhagem na qual Deus vinha trabalhando há vários séculos. Uma linhagem que não era somente física, mas era também uma linhagem espiritual, a linhagem da promessa da semente, do verdadeiro filho de Abraão, que não era Isaque, mas o filho que seria o guia do povo. Jesus estava aqui. Que nome lindo, que nome precioso. E outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que estudou no seminário comigo, ele é mexicano, e ele falou da quantidade de pessoas no México que se chamam Jesus. E as pessoas gostam desse nome por lá. E muitas das pessoas, claro, por causa de uma tradição católico-romana lá, mas eles colocam esse nome porque esse nome significa salvação. E o México é um país que necessita tanto de salvação. Eles se veem em problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, e para eles salvação é um tom de esperança. Veja, queridos, o nome Jesus é um nome que significa esperança da salvação. Esperança da salvação. E tudo o que está acontecendo aqui, como o versículo 22 nos diz, era para que se cumprisse aquilo que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José desperta desse sonho com nova disposição, com nova convicção e com novo entendimento. Deus está se fazendo presente no meio do seu povo. E ele procura agir da melhor maneira. O texto nos diz que ele não conheceu Maria, ele não entrou em relacionamento sexual com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Aquela obra maravilhosa de Deus não poderia ser confundida com a obra dos homens. Não poderia haver suspeita de qualquer coisa que fosse que pudesse impedir os homens de crerem na ação sobrenatural de Deus. O nascimento sobrenatural e virginal de Cristo tem sido uma das doutrinas mais preciosas na história da igreja protestante. Várias das heresias que surgiram decorrem do fato de que muitas pessoas não conseguem acreditar que o próprio Deus poderia virar homem. E veja, essa é uma obra da parte de Deus, não contou com o sêmen, com a semente de José. Era obra do Espírito Santo. Quando Paulo tenta defender esta fé para os Gálatas, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz que essa é uma obra de Deus, Jesus nascido de Maria, verdadeiro homem, nascido debaixo da lei dos homens. Como é importante nós crermos num Jesus que é 100% humano. 100% humano. O nosso Deus é um Deus 100% homem e 100% Deus. É um mistério para você? Pode até ser, mas é verdade. Não é porque eu e você tantas vezes não temos uma compreensão profunda dessas coisas, como isso é possível que elas não são verdades. São verdades da parte de Deus. E o texto encerra essa primeira sessão agora, transicionando para a segunda, no capítulo 2, na qual outros personagens são inseridos. Os famosos magos, ou como alguns dizem, reis magos. Muitas pessoas acham que quando se fala dos reis magos, estão falando de uma espécie de mágicos. Mas não é verdade. Magos, essa nomenclatura era usada para homens que eram normalmente consultores reais. Homens que funcionavam como sábios, como anciãos, em consulta aos reis, aos quais eles serviam. E quando Jesus, o versículo 1 de capítulo 2 diz que nasceu na Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, esses magos vêm do Oriente a Jerusalém. E eles vêm atrás do recém-nascido. Reis magos, sábios, consultores, conselheiros do rei atrás de um bebê. Eles sabiam, por meio dos seus estudos, por meio dos sinais, que este bebê era especial. E eles dizem no versículo 2, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A notícia havia se espalhado e eles compreendem por meio daquilo que eles estudavam, do conhecimento adquirido, de que esse era um sinal especial, e eles ficam felizes com essa notícia. É um sinal, meus irmãos, de que essa boa nova de Deus estava começando a se espalhar a todas as camadas. Quando você vê em Lucas capítulo 2, você vê pastores, você vê pessoas da cidade se comovendo por essa notícia.
Todos deveriam ficar felizes, era chegado o Redentor, o Salvador dos homens. Porém, toda boa história tem que ter um vilão. Não é verdade? Teve algum filme que você assistiu que não tinha um vilão para dar um gosto na história? E esse homem é chamado Herodes. Veja o que o texto nos diz, versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Eis um homem que também queria saber notícias, mas pelos motivos que logo em breve seriam demonstrados como os piores possíveis. Ele não gostou muito dessa ideia de alguém nascendo em Belém chamado o guia do povo. Eu sou o guia do povo, é o que ele pensou. Eu sou o dono, o governante, aquele que foi colocado em posição de destaque, e eu não estou disposto a negociar isso com ninguém. Queridos, Herodes é um exemplo do que acontece com muitas pessoas nos nossos dias. Quando nasce e quando é apresentado ao mundo aquele que é o dono deste mundo, o Senhor do universo, o Salvador dos homens, muita gente de poder não gosta disso. O cristianismo, ele é altamente subversivo na sua mensagem, porque ele tira o poder da mão daqueles que se acham tão poderosos e coloca nas mãos daquele que realmente merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. De fato, quando nós dizemos que cremos em Jesus, estamos reconhecendo o senhorio deste nas nossas vidas. Nossas vidas pertencem então somente a Ele. Ele é o nosso dono, o nosso proprietário, o nosso criador, o nosso guia e o nosso salvador. Há tantas pessoas que resistem a essa mensagem de abdicar do seu próprio poder. E Herodes era mais um deles. Então ele trama um plano, certo? A ideia dele é, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver até onde isso vai. E ele, no versículo 8, envia-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Ô, Herodes bonzinho. Esse Herodes é tão bonzinho, ele quer adorar o menino, quer nada. Herodes miserável queria eliminá-lo. Eles fazem exatamente isso, versículo 9, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viu no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esses homens não compartilhavam das maquinações de Herodes. Quando eles ouvem e têm a notícia do menino, eles verdadeiramente se alegram. Existe grande júbilo, e o grego aqui é interessante porque diz que eles ficaram duplamente jubilosos. Eles ficaram cheios de alegria. E aqueles homens tidos como sábios e importantes se aproximam, enxergam aquela singela e sublime cena do bebezinho vulnerável e frágil Jesus no colo de Maria. Não é interessante como a imagem de Deus, a imagem que a palavra desenha para nós de Deus, apresenta esse contraste que nos é tão misterioso? O bebê Jesus no colo da sua mãe, sendo cuidado por ela naquele momento. Quando Paulo tenta mostrar a riqueza desse ensinamento em Filipenses capítulo 2, ele tenta mostrar para nós que é esse aspecto de vulnerabilidade e de serviço e de pequenez do Senhor Jesus Cristo que deve constranger o povo de Deus ao serviço uns aos outros. Este que era Deus, não tirou vantagem do ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se encarnou, assumiu forma de servo e serviu. O grande Deus do universo
no colo de uma humana pecadora. Para pensar nisso, por um segundo. Não é fácil. É chocante e deveria ser um tanto surpreendente para nós. Mas é assim que Deus age. O grande Deus se tornando pequeno para servir. Na cena que os magos visualizam, nós temos uma grande doutrina e um grande ensinamento para a vida da igreja. E esses homens grandes e poderosos oferecem seus presentes, ouro, incenso e mirra. Eu não preciso entrar no detalhe aqui do que significa o ouro, a mirra e o incenso. O que você precisa saber é que eram coisas caríssimas. Eram coisas que eram consideradas de maior valor e de grande valor entre os homens. Elementos que eram preciosos e que não poderiam ser desperdiçados para qualquer coisa. Ontem minha esposa virou para mim, ontem à noite, e ela sinalizou uma coisa que hoje ela sinalizou de novo. Eu e minha esposa não demos um presente de Natal para a minha filha Melissa. Todo mundo deu presente para ela, mas nós não demos presente para ela. E eu fiquei me perguntando, por que eu não dei presente para minha filha? Minha filha tem 5 meses de idade. Eu acho que lá no fundo da minha cabeça, eu pensei assim, ela não vai lembrar disso. Se ela ganhar de alguém, não vai fazer tanta diferença. Na minha cabeça pragmática e masculina, eu pensei, não vou gastar dinheiro com presente de Natal que ela não vai lembrar. Talvez eu tenha pensado isso. Esses magos não pensaram isso com relação ao rei Jesus. Era um bebezinho, mas era o rei do universo. E sendo o rei do universo, ele merece toda a nossa perfeita adoração, do início da sua vida à sua morte, à sua ressurreição, à sua ascensão aos céus e até quando ele voltar. Toda a nossa adoração por todo sempre. Esses homens entenderam isso. Eles estavam dentro da forma de Deus de pensar, dedicando suas vidas representadas naquele ouro, naquele incenso, na sua mirra. Eles estavam dizendo, tudo que nós temos de mais valor, nós damos ao menino rei. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Foram ali advertidos pelo Senhor em sonho para não voltarem à presença de Herodes. E então eles partiram, versículo 13. Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu avise. Mal nasceu o bebezinho naquela estrebaria. Nós já sabemos que as circunstâncias descritas em Lucas no capítulo 2 eram circunstâncias complicadas. Ninguém queria receber aquela família. Não havia lugar para Maria, para seu bebê e para José. Eles tiveram que colocá-lo num coxo, num local onde animais comiam. Você já foi numa fazenda para ver onde os animais comem? Não tem cheirinho de baby wipes, não, de amaciante. É sujo, às vezes tem fezes de animais. Mas estava ali o rei do universo, num local limitado, num local periférico. E mal havia começado o sofrimento dessa família, vem a José a revelação da parte de Deus de que eles deveriam correr, fugir. E a notícia veja claramente, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mal nasceu o Salvador do mundo e Satanás já está em plena ação. Meus irmãos, não se enganem. A história do Natal é uma história de batalha espiritual. Palavra forte, né? Mas é verdade. O tempo inteiro nós vemos a ação do maligno, nesse caso aqui, através de Herodes, tentando impedir com que a mensagem das boas novas avance por esse mundo. E talvez eu e você não tenhamos sobre as nossas cabeças nesse dia um Herodes. Mas nós temos todo um mundo que comemora um Natal tão secularizado, tão mundanizado, que conseguiu tirar o bebê Jesus Cristo do seu centro. Um Natal que conseguiu de forma muito inteligente correr contra o povo de Deus e contra a mensagem do Evangelho. E nós vemos aqui agora algo que acontece nas nossas vidas. Uma constante batalha entre aqueles que abraçam a luz, mas aqueles que não gostam da luz. Aqueles que preferem as trevas. Herodes preferia a sua glória, o seu poder. E então o anjo ordena que eles vão para um local curioso, o Egito. Quando você pensa no Egito na Bíblia, o que te vem à cabeça?
É local bom de refúgio? Local de escravidão. Historicamente, para o povo de Deus, o Egito nunca foi visto com bons olhos. Até onde eu me lembro, 430 anos foi o tempo que o povo, que a grande multidão de Israel, passou lá, sendo subjugados por um faraó que, semelhante a Herodes, era terrível. Um homem autocentrado, um homem, como o livro de Gênesis e Êxodo nos contam, não conhecia José, o antigo governante do povo de Deus, que não respeitava o povo de Israel e, portanto, o perseguiu, colocando pesados fardos sobre os seus ombros. E é para lá, para esse local histórico tão tenebroso, que José e Maria têm que correr. Quando você vê uma coisa dessas, parece que a situação fugiu do controle, não é verdade? Não é o que acontece conosco tantas vezes na vida, quando nós subitamente temos que mudar os nossos planos e nós achamos que agora o que eu vou fazer da minha vida? Perdi o controle da situação. Mas, meus irmãos, quem mandou que José e Maria fizessem isso foi o anjo. O mensageiro da parte de Deus, que tinha a função de comunicá-los de que Deus continuava no controle de todas as coisas, de que a promessa não iria morrer, de que a esperança não seria subjugada. Deus continuaria fazendo exatamente aquilo que ele se propôs. E sabe de uma coisa? Ir para o Egito era o plano. Desde o início. Versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Essa citação é uma citação que aparece em Números capítulo 24, versículo 8, e Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando no passado os profetas falaram do Egito chamei meu filho, eles estavam se referindo ao fato de que o filho de Deus era o povo de Israel. O próprio povo de Israel era a nação amada de Deus, os filhos de Deus. E Deus os chamou do Egito. Como que Deus fez isso? Ele levantou um mediador, e através desse mediador, ele enviou 10 pragas na cabeça de Faraó e de todos aqueles egípcios, para que eles conhecessem que o povo de Israel tem dono, de que o povo de Israel é cuidado. E do Egito eles foram chamados para servir a Deus. Aquele povo que via grande treva, aquele povo que estava escravo durante tantos anos, agora havia sido liberto. Mas eu te pergunto, meus irmãos, quem é o verdadeiro Israel? Jesus. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Quando Deus dá a revelação a Abraão em Gênesis 12, quando fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e fez a referência a um descendente, ele não estava falando apenas de Isaac, ele não estava falando apenas dos israelitas, mas o descendente era Jesus. É Jesus que recebe da parte do Pai, lá na eternidade, uma incumbência. Vai na direção de Faraó, em meu nome, este faraó do pecado, da escravidão, das trevas, da iniquidade, e você vai executar com relação a esse Egito toda a obra de libertação da parte de Deus. Jesus é o novo Moisés, Jesus é o novo libertador, e Jesus é o próprio representante do povo. Deus estava cumprindo a sua promessa. A terra prometida não era apenas agora a terra de Canaã, mas a verdadeira Canaã, aonde não há lágrima, aonde não há ranger de dente, aonde não há pecado. Dali Jesus estava sendo chamado. Veja que o próprio rei Herodes passa a agir exatamente como o faraó agiu no passado. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Quem foi que fez isso mesmo? O faraó fez isso com Moisés, que foi colocado num cesto para poder escapar da ira daquele que havia se levantado contra o povo de Deus. Eram tempos difíceis, queridos. O próprio Senhor Jesus Cristo estava sendo perseguido. O próprio povo de Deus iria sofrer em todas essas circunstâncias. Versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais
existem. Uma citação de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Queridos, isso aqui mostra claramente a dificuldade que eu e você lidamos hoje. Queremos servir a Deus, mas queremos servir a Deus num mundo que tem muitos faraós. Num mundo cheio de escravidão, num mundo cheio de corrupção, em que tantas vezes o povo de Deus chorará amargamente, porque nós sofreremos diretamente as consequências e os ataques do maligno. Mas, meus irmãos, Deus foi misericordioso. Deus foi misericordioso porque o plano cronológico dele livrou Jesus do maligno. Versículo 19: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Esse GPS da providência de Deus para José e Maria é fantástico, não é verdade? Porque cada uma das aparentes mudanças súbitas de plano já haviam sido todas previstas na própria palavra de Deus. Jesus precisava nascer em Nazaré. Era o que os profetas haviam profetizado. E essa é uma referência muito interessante, talvez uma das mais curiosas que nós temos na palavra de Deus. O fato de que a palavra Nazaré goza da mesma raiz gramatical da palavra Nazireu. Essa descrição, essa linguagem que a Septuaginta aparece aqui no grego, a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o Novo Testamento grego. Então a Septuaginta é o Antigo Testamento em grego, basicamente isso. Essa linguagem aqui utilizada, ela faz uma referência muito próxima a Josué capítulo 13, versículo 5. Perdão, Juízes capítulo 13, versículo 5. E em Juízes capítulo 13, versículo 5, nós temos uma história que também é famosa. A história do nascimento de Sansão. Sansão foi aquele que nasceu para ser libertador do povo de Deus, um povo que era subjugado pelos filisteus. E quando Sansão nasce, aos seus pais, a Manoá, é dada a ordem de separar essa criança para essa obra especial. E essa separação para uma vocação seria dada, no caso dele, por meio de deixar os seus cabelos crescerem, que seria futuramente o símbolo da sua força, um símbolo de que Deus o separou para ser o forte libertador do povo. E esse era o que eles chamavam de um voto de nazirato. Voto de nazirato, ser um nazireu, que é a mesma raiz dessa palavra de Nazaré, significa ser separado para a obra de Deus. Sansão, nós conhecemos a história. Um homem forte, um homem que despedaçava os animais com as próprias mãos e botava os inimigos para correr porque ele batia em todo mundo. Ele era o bully da escola. Batia em geral. Sansão foi um homem que foi muito importante na vida do povo de Deus. Entretanto, Sansão pecou contra Deus, se deixou seduzir por Dalila. Se envolveu naquele relacionamento que era desagradável a Deus e ela o enganou, ela o traiu a confiança e acabou sendo usada pelos inimigos para cortar o cabelo dele. E assim ele perdeu a sua força. Sansão foi humilhado, Sansão foi tratado como, de fato, o inimigo que era. E no último momento da sua vida, Sansão foi dado uma última oportunidade. Ele que era colocado como palhaço dos filisteus, conseguiu de alguma maneira pedir a Deus forças para que naquele último momento da sua vida, ele pudesse executar um último ato de redenção. Salvar o povo de Deus, quem sabe, através de matar todos aqueles inimigos que se achavam reunidos naquele salão. E ele fez isso. Ele empurra as lacunas daquele salão e as pedras caem sobre a cabeça dos filisteus e eles morrem. A custo da vida de Sansão. Um nazireu que morreu. Queridos, quantos símbolos eu e você
temos no Antigo Testamento para nos provar que Jesus vinha para cumprir cada uma das coisas que os outros no passado não conseguiram. Sabe qual que é a diferença de Jesus para Sansão? Jesus nunca deixou se seduzir por Dalila. Quando Satanás tentou fazer isso, na ocasião em que ele foi levado para o deserto para ser tentado, Jesus Cristo venceu a tentação por meio da palavra. E ainda assim, Jesus foi humilhado, foi maltratado, viveu entre os homens, mas foi acusado de criminoso, sendo ele um homem inocente. E o Senhor Jesus Cristo também foi conduzido a uma situação em que ele foi publicamente chacoteado pelos romanos. Houve uma trama para colocar a sua vida em risco, uma substituição ali, tira Barrabás, põe Jesus para dentro. Pilatos lava suas mãos, e aquele homem inocente, que nunca havia feito nada de errado, passa a cumprir com a sua vida e com a sua morte tudo aquilo que o Antigo Testamento já apontava. Um homem separado para morrer. Queridos, o que é impressionante é que a força de Jesus Cristo não estava no seu muque. A força do Senhor Jesus Cristo não estava em mandar cair um raio na cabeça de Pilatos naquela hora. Ele poderia fazer isso. Mas a força do Senhor Jesus Cristo é justamente mostrada na sua morte. É na morte de Cristo que Deus mostra a sua força em perdoar os nossos pecados, em nos purificar, em nos transformar em novas criaturas. É na morte de Cristo que nós vemos a coragem de um Deus que, mesmo não sendo pecado, se coloca no lugar do pecado para nos substituir. Queridos, a história do Natal não pode ser vista no vácuo da obra da redenção que Deus estava fazendo. Há algo grandioso que está sendo construído aqui. Esse bebezinho cresceria para reinar. Mas para reinar ele precisaria morrer. Que alegria, meus irmãos, saber que aquele que morreu também ressuscitou, em cumprimento do que os profetas também haviam pronunciado. Esse Nazareno era o conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, o pai da eternidade, o verdadeiro Deus conosco, não somente até a sua morte, mas também depois da sua morte. Depois da sua subida aos céus, ele continua conosco por meio do Espírito, e ele voltará mais uma vez para estar conosco fisicamente, reinando sobre as nossas vidas. Queridos, a saga do nascimento de Jesus parece novela mexicana. A coisa é complicada, mas a semente da esperança foi mantida por Deus. E assim como Deus cumpriu precisamente cada uma das profecias que nós lemos nesse texto, profecias que foram dadas milhares de anos antes. Veja a quantidade de profecias, queridos. Num único capítulo, no capítulo de 2, Mateus, com a sua pena, consegue nos mostrar a quantidade de coisas que haviam sido pronunciadas e agora estavam se cumprindo. Meus irmãos, da mesma maneira como nessa saga do nascimento tudo se cumpriu, na saga da nossa ressurreição tudo se cumpre também. Tudo ainda está acontecendo. A história que foi escrita, de uma certa maneira, continua acontecendo, porque várias etapas delas ainda não se concluíram. O Senhor Jesus Cristo, esse Nazareno, esse da Galileia dos gentios, esse carpinteiro, esse que se misturou com pecadores, com pescadores, com prostitutas, eu e você teremos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Você já se preparou para esse dia? Já se preparou para isso? Que essa história que para tantos parece uma fábula de ficção distante, ela é a história com a qual eu e você nos depararemos no dia em que todos nós fomos colocados diante do trono do Cordeiro. Eu e você o conheceremos. E não o veremos mais frágilzinho, pequenininho, nem morto como um cordeiro, mas como o rei que ele é. O verdadeiro Deus. O Deus maravilhoso, e a sua glória, a sua fulgência e o seu esplendor iluminarão todo o universo. E nós poderemos contemplá-lo face a face. O Natal é uma mensagem de esperança, meus irmãos. É uma bela história que hoje nos lembra mais uma vez que essa história continua. E essa história tem uma consumação e também ela tem uma eternidade. Que o Senhor nos ajude a viver à luz dessa esperança. Longe de nós comemorar o Natal uma vez por ano só. Longe de nós.
que vivamos essa mensagem todos os dias da nossa vida, que sejamos diligentes nisso, em adorar o Criador das nossas vidas, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, a saga do nascimento do Filho de Deus é uma história tão impressionante, uma história que tem todo tipo de personagem, que tem José, que tem Maria, que tem os magos, que tem os anjos, uma história em que o vilão claramente não é apenas Herodes, mas todos nós, nascidos debaixo de pecado, somos vilões. Senhor, obrigado, porque o bebezinho Jesus veio para transformar o nosso status de vilões para amigos e servos e filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque neste momento Jesus Cristo está reinando sobre as nossas vidas, porque neste ambiente onde nos encontramos reunidos, no povo de Deus, temos a graça da presença do Espírito de Deus no nosso meio. E como já percebemos nessa noite, há tanto para agradecer à luz dessa realidade, tanta bênção que nos alcançou, mas sobre todas as coisas, a própria salvação do bebê que cresceu, morreu e ressuscitou. Obrigado, Senhor, por cancelar o nosso débito, por perdoar a nossa dívida, e por fazer com que hoje verdadeiramente possamos apreciar a história do Natal como filhos do Altíssimo. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.